Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dose da Beleza. Eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial. E eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico. E juntos, a gente quer responder uma pergunta que vai guiar todos os nossos episódios. Qual é a dose certa da beleza? A gente criou aqui um espaço para conversa responsável, onde a gente vai tratar assuntos de saúde com respeito, com limite, com cuidado e com escuta. Sempre trazendo especialistas renomados de diferentes áreas, que vai ajudar a gente a refletir sobre o que realmente é saudável, o que é exagero e o que é equilíbrio. Então bora para mais um episódio? Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Hoje a gente vai receber a doutora Priscila Cruz para tratar um tema muito interessante da saúde da mulher, a endometriose. Priscila Cruz é médica ginecologista formada pela Unesp de Botucatu, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. E a doutora Priscila também é cofundadora da Prifma, uma clínica de multi-especialidades com ênfase em saúde da mulher e cirurgia ginecológica. A sua assistência hoje é voltada para a ginecologia, contracepção, doenças da mulher e cirurgias ginecológicas de alta complexidade, como o tratamento da endometriose. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. É um prazer ter você com a gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Me achei chique. É isso aí. Então, para começar esse bate-papo, é importante a gente trazer um contexto. No Brasil, estima-se que 8 milhões de mulheres convivem com a endometriose. Essa é uma doença que afeta cerca de 10% da população feminina. Em outras palavras, é como se uma em cada 10 mulheres apresentasse dores pélvicas crônicas, cólicas menstruais intensas e, em alguns casos, infertilidade. E essa infertilidade, ela comete entre 30% a 50% dos casos. Além disso, a endometriose aparenta ter um antecedente genético importante. Existem estudos que sugerem que em 50% dos casos de endometriose existam fatores genéticos associados. E de acordo com o DataSUS, entre 2022 e 2024, houve um aumento de aproximadamente 76% nos atendimentos na atenção primária, relacionados ao diagnóstico da endometriose. Dito isso, Priscila, na sua percepção, esse aumento ele se deve a algum aumento de incidência, um melhor diagnóstico ou uma maior conscientização sobre esse tema? Muito bem. Então é isso, a endometriose realmente é uma questão de saúde pública, né? No Brasil e no mundo, na verdade. Estima-se realmente que uma a cada 10 pacientes tem a endometriose, mas eu não tenho dúvida que esse número brevemente vai mudar, porque por todos esses fatores, né, da sua pergunta. Então, realmente, a divulgação sobre a doença está sendo bem melhor, as redes sociais ajudam bastante, né, então muitas artistas descobrindo a doença, fazendo diagnóstico, divulgando, então a população realmente tem se informado mais, os próprios médicos, né, têm se informado mais também sobre a doença, tem dado mais importância também às queixas das pacientes, coisa que antes falava, não, mas essa dor é normal, sentir dor é normal, Sim. né? Então a gente passava anos realmente sentindo dor. O nosso diagnóstico com certeza está muito melhor também, né? Então os médicos radiologistas estão se especializando nos exames específicos para o diagnóstico da doença, né? Então, eu acho que é um conjunto aí de fatores que realmente a gente tem feito diagnósticos mais precoces e muito mais diagnóstico do que se fazia antigamente. Fora a questão também, assim, que eu acho que é um dos principais, o estilo de vida hoje da mulher, né? Então, as nossas avós, bisavós, mães até, começavam a engravidar muito cedo, né? Então, com 20, 25 anos... tinham gestações, as gestações é um fator protetor para o desenvolvimento da endometriose, né? Então a gente começa a tentar engravidar mais tarde, então a gente menstrua por muitos anos, isso acaba ajudando a desenvolver a doença também, né? E toda a questão epigenética envolvida, né? Então, nosso estilo de vida, alimentação, sono, atividade física, né? Veio piorando, o sedentarismo, veio piorando ao longo dos anos, tudo isso também ajuda a desenvolver mais a doença. Então, todo esse bolo, realmente, a gente com certeza vai mudar esse quadro de 1 para 10 para mais diagnósticos. Legal. E assim, de forma resumida, né? Para quem chegou agora, para quem não é da área de saúde, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença inflamatória, crônica e progressiva da mulher, né? Ou seja, é uma doença exclusiva da mulher, né?
que é onde células parecidas com o endométrio, que é da camada de lá de dentro do útero, que é a nossa menstruação, tá fora do útero, ele vai estar na pelve da mulher. Então, ele pode seminar por toda a cavidade abdominal, não necessariamente só na pelve, às vezes a gente tem diagnóstico de endometriose no diafragma, no apêndice, mas na região da pelve. Toda vez que essa mulher menstrua, essas células que são parecidas com o endométrio dentro do abdômen vão também causar microsangramentos, vão inflamar a pelve, vão inflamar aquele tecido, isso vai formando uma nodulação. Por isso que quanto mais menstruações ao longo da vida, mais inflamação, mais lesões, mais nódulos, mais cicatrizes, mais aderências vai ocorrer, por isso que ela acaba sendo progressiva e crônica. Entendi. Interessante. A gente fala muito sobre a importância de prevenção de várias doenças. Se você fosse listar, além dessa questão da menstruação, o que mais você diria que a gente poderia pensar em prevenção ou em redução do risco de endometriose? A endometriose, assim, para a medicina ela ainda é bastante incógnita, né? A gente não tem uma causa definida, mas uma das principais teorias que a gente hoje em dia apoia é a teoria da origem mülleriana, né? Então, a mulher já nasce com a endometriose e ela começa a desenvolver na menarca, na primeira menstruação, e ao longo dos anos isso pode ir acarretando em progressão da doença, né? Então, o fator hereditário conta bastante, né? Então, se teve irmã, mãe, tia, avó com endometriose, realmente é um fator de risco para essa mulher já nascer com a doença. Então, assim, não tem como a gente prevenir e mudar esse curso, mas a cronicidade, a evolução da doença está muito relacionada realmente à epigenética. Então, nosso estilo de vida totalmente conta, né? Então, como qualquer doença inflamatória crônica, como hipertensão, diabetes, se você não dormir bem, não se alimentar bem, não fizer atividade física, não tiver uma boa qualidade de sono, isso com certeza vai piorar muito o quadro da doença, né? Legal. E assim, pelo visto, né? Então, vai ter um fator que essa pessoa já nasce ali com algo que vai predispor, né? Ela ter esses sintomas da endometriose. Então, quais são os sinais para um diagnóstico precoce, né? No que a mulher deve estar atenta para pensar assim, acho que talvez eu tenha endometriose? Então, a gente fala que assim, quando a paciente começa a sentir um incômodo que começa a atrapalhar o dia a dia dela, né? Então, às vezes não é nem só uma semana no mês que tá literalmente sangrando, às vezes começa até antes a dor, né? Pacientes relatam, às vezes, uma semana, 15 dias, praticamente o mês todo com desconforto, né? E é uma dor que começa a atrapalhar o dia a dia dela. Então, é adolescente que falta na escola, ou que vai e liga para a mãe pedindo para buscar, para tomar medicação, ou a mulher que falta no trabalho. Por isso que é uma questão realmente de saúde pública, né? Porque interfere muito na sociedade. E prestar muita atenção na questão de como está sendo essa evolução. Então, antes eu tinha cólica, eu nem precisava medicar, eu fazia uma bolsa térmica, me ajudava. Hoje eu já tomo um Buscopan, né? Vamos falar de nomes, mas sim, tomo um analgésico, um anti-inflamatório, né? Me ajuda. Daqui a 3 meses eu tô tomando de horário, eu tô tomando 2, 3 dias durante o meu ciclo, né? Então, essa progressão da necessidade da medicação, da ausência das atividades do dia a dia, isso é um alerta bem importante, né? Então, isso quando a gente fala de dor, né? Cólica. Mas tem outros sintomas que a endometriose pode dar também. Então, alterações intestinais, principalmente quadros diarreicos durante a menstruação. Então, solta bastante o intestino. Distensão abdominal, a gente chama isso de endobele, né? A barriga da endometriose, parece que a paciente está grávida quando está menstruada, né? Fica aquele estufamento. Dor na relação sexual, né? É bem evidente também. Há o quadro da infertilidade. Então, são situações que são mais claras e realmente fica bem evidente na anamnese que
eu tenho certeza que aquela paciente tem endometriose antes de eu examinar, entendeu? Sim, já chega. E assim, esses sintomas, eles costumam aparecer de forma mais precoce. Então assim, a paciente teve a menarca, ela teve a primeira menstruação, eles já começam a surgir, eles demoram um pouco a surgir, porque você fosse, olha, antigamente nossas avós, elas engravidavam muito cedo, né? Como se fosse um fator protetor, não sei se a gente pode falar assim. Você percebe assim que esses sintomas, eles não vão surgir com 15, 16 anos, eles vão surgir mais tardiamente, ou você percebe que não, a partir de algum tempo para cá, esses sintomas, eles vêm sendo mais precoces. Não, geralmente a paciente já desde a adolescência, né? Já tem dores bem importantes e relevantes, né? Que a gente tem que considerar, né? A questão é que a mulher, ela vai se acostumando com a dor, ela vai... Acha que é normal, né? Acha que é normal, a avó fala pra adolescente, não, minha filha, isso aí, sente a vida toda. É assim mesmo, entendeu? Sim, sim. Então é isso, vai virando um reforço positivo lá na cabeça da menina, da mulher, né? Fala, poxa, não, minha avó não reclamou, por que eu vou reclamar, entendeu? Aí vai no médico, o médico fala, não, isso aí é normal, ter dor. Toma um remedinho aqui, entendeu? Então, geralmente é bem evidente, principalmente a dor, né? A dor é o principal sintoma aí da endometriose. Legal. E uma vez diagnosticado, quais são as opções de tratamento? É só cirúrgico ou o que pode ser feito? Então, quando a gente fala em tratamento, ele é bem complexo, né? Então, a gente tem tanto o tratamento clínico quanto o cirúrgico. E o que eu falo para os meus pacientes, um não exclui o outro, né? Em que momento que cada um entra? A gente, na grande maioria das vezes, sempre vai tentar o tratamento clínico antes da cirurgia. E mesmo que essa paciente vá para a cirurgia, a gente vai manter esse tratamento clínico dela, né? Quando a gente fala em tratamento clínico, é importante pensar em tratamento multidisciplinar, né? Então, a gente fala que o ginecologista, ele é quem manda ali na orquestra, mas tem ali o gastrocirurgião, que nos ajuda com a parte intestinal, tem o nutricionista, que nos ajuda com a alimentação, tem o fisioterapeuta, que ajuda com a dor pélvica, tem um acupunturista, um osteopata, enfim. Então, tem aí realmente uma questão multidisciplinar, que quanto mais a gente somar, mais a paciente vai ganhar em qualidade de vida, né? E tratamento cirúrgico a gente deixa para 4 principais sintomas e fatos que são principalmente quando a paciente tem endometriose intestinal, a depender do tamanho da lesão e da extensão, ou quando a paciente está tentando engravidar e não consegue, ou quando a paciente já está num tratamento clínico bem otimizado, mesmo assim mantém sintoma, ou quando a paciente tem endometriose de ovário, cistos grandes, de 4,5, 5 centímetros, que isso pode ter o risco de romper ou torcer, levar a cirurgia de urgência. Então, a gente sempre acaba indicando a cirurgia também. Né? Legal. O tratamento clínico, eu entendi, né, que é multidisciplinar, mas eu entendo que da parte do ginecologista talvez seja medicamentoso, né? O que a gente pode falar assim? Lógico, a gente vai ensinar ninguém a tratar aqui, né, a endometriose no podcast, mas o que a gente pensa? É anticoncepcional, algum tipo de hormônio? Como que funciona isso? Se tem um tipo específico de anticoncepcional para isso? Não tem, né? Então, assim, realmente, vamos pensar que o carro-chefe do tratamento clínico é sempre bloqueio menstrual. Tá. Né? Uma vez dito que a endometriose, ela se desenvolve e ela evolui por menstruações, a ideia é sempre fazer um bloqueio menstrual. Tá? É claro que a gente tem que individualizar o caso, tem que ouvir o desejo da paciente, não é todo mundo que é a favor e que deseja, enfim, um bloqueio menstrual, mas é a grande maioria, né? Então, nosso carro-chefe é sempre o bloqueio menstrual. Não existe nenhum medicamento, seja via oral, seja um implante, seja método injetável, ou implante intrauterino, ou dispositivo intrauterino, enfim, não tem nenhum que seja superior, tá? Que mostrou em estudos pra gente falando, olha, esse anticoncepcional é melhor para o bloqueio da endometriose, tá? Existem sim alguns que foram desenvolvidos para o tratamento da endometriose, mas ele não conseguiu mostrar superioridade em relação aos outros. Mas existe, já pulando para outro caminho, existe superioridade no bloqueio da menstruação? Algum desses é mais eficaz ou não? E que seria, por exemplo, mais indicado no caso de endometriose ou não? Não, então, aí tem que individualizar o caso também, né, dependendo do quadro da endometriose. Então, quando a gente tem endometriose de ovário, a gente opta por alguns
alguns tipos de anticoncepcionais, né? Mas nenhum deles mostrou superioridade. Nem o anticoncepcional isolado, nem o anticoncepcional combinado. Então, assim, realmente é muito do histórico da paciente, do quadro da endometriose que ela tá, de outros fatores de riscos envolvidos, né? Então, tem pacientes que realmente não podem usar estrogênio, né? Então, a gente tem que ir para os métodos só à base de progesterona. E aí, a gente vai batendo essa bola com a paciente mesmo, né? Para fazer um tratamento individualizado conforme o caso dela, tá? Legal. E quando a gente pensa na cirurgia, né? Então, assim, a gente entendeu o tratamento clínico, a parte cirúrgica, né? A cirurgia hoje da endometriose é basicamente remover esses focos de endometriose? É isso que a cirurgia... Lógico, eu imagino que cada vez que você faça uma nova cirurgia, tem questões de aderências, não deve ser uma cirurgia fácil, né? Geralmente faz uma abordagem só ou são várias? Como é que funciona isso? Tá. Então, quando a gente... Bom, chegamos no ponto que indicou a cirurgia para essa paciente, tá? O que é o principal? Que essa paciente esteja com uma equipe especializada, Sim. Tá? Esse, não tenho dúvida que é o ponto-chave para ela ter um sucesso, o desejo final dela, seja para engravidar ou para ganhar em qualidade de vida, tá? Porque a gente fala que a cirurgia da endometriose é uma cirurgia muito complexa, porque ela faz distorção de anatomia da pelve. Muitos oncologistas falam, nossa, prefiro operar câncer do que endometriose, né? Porque realmente ela causa muita fibrose, distorção de anatomia pélvica. Então tem que estar realmente numa equipe especializada que faça isso todo santo dia, para essa paciente ir para uma cirurgia de qualidade. Então, o ideal é que ela faça uma e resolva o que ela precisa. Seja a melhora da dor, seja o quadro da infertilidade, ou ajuda para uma fertilização, né? Que seja. Então, o nosso ponto principal, realmente, é sempre estar com uma equipe especializada e, muitas das vezes, também com uma equipe multidisciplinar. Que às vezes a gente precisa do urologista, às vezes a gente precisa do gastrocirurgião junto, né? Equipe de gastro, todo mundo. O comecinho da pergunta era o quê? Eu perdi. Era justamente essa questão mesmo, né? Da cirurgia. Se assim, quando a gente pensa em tratamento da se era remoção. Se era só remover os focos ali. Sim. Porque você disse assim, olha, lá no começo, né? Essas pacientes, elas já vão ter uma predisposição a ter a endometriose, né? Então, talvez você consegue remover todos esses focos, mas... Pode, depois de um tempo, aparecer novos focos? Porque você fala, olha, a gente vai tentar resolver tudo de uma vez. Mas, de repente, será que tudo aparece de uma vez? Tá. Então... E aí, a gente chegou lá no dia da cirurgia. A ideia sempre é essa, né? Remover por completo todas as lesões de endometriose, né? Então, a gente remove um bloco ali de lesão da endometriose. A gente reposiciona os órgãos da anatomia pélvica, né? Geralmente faz avaliação das trompas para ver se estão pétreas, principalmente as pacientes estão com desejo de engravidar, né? E é isso, assim, se a gente realmente for para uma cirurgia com a equipe especializada, com materiais adequados, que nos ajudam demais, assim, no tratamento da endometriose, né? Ajuda a ser uma cirurgia mais segura, com menos chance de complicação, tempo cirúrgico menor, menos risco de sangramento. Realmente essa paciente vai melhorar bem. Então, parece simples, né? Eu vou lá e tiro um foco. Não é isso, não, né? Com certeza. É super complexa. Mas a ideia é essa: reposicionar os órgãos e a anatomia pélvica. Sim. E remover por completo as lesões da endometriose, com a ideia de tentar não ter novas indicações cirúrgicas, né? A endometriose peritoneal, né? Quando ela tá ali na parte da pelve, ela tem uma taxa de recidiva baixa, sendo uma cirurgia bem feita, tá? Mas a endometriose do ovário acaba tendo uma chance de recidiva maior por conta das ovulações. Sim. Tá? Então, chega em torno de 25% até 30%. Legal. Mesmo que seja uma cirurgia bem feita, com o melhor cirurgião. Não, isso eu acho muito interessante, né? Porque a gente pensa assim, eu sou uma pessoa que acredito que cada vez mais a gente vai se hiperespecializar em algumas áreas, né, da medicina, isso em qualquer parte, né, que está falando. E pelo que tudo que você demonstrou até agora, né, o que a gente pode pensar no futuro? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vi que recentemente, né, você foi para São Paulo,
Então você fez uma cirurgia lá, junto com o Dr. Vinícius, né, que é o seu marido, e acho que foi uma endometriose intestinal, e vocês fizeram por robô essa cirurgia. E a gente sabe que agora em São José dos Campos, recentemente, acabou de chegar o robô, né? Então o que você imagina que tem para o futuro na cirurgia da endometriose, principalmente quais seriam as vantagens então de usar o robô como um auxílio nessas cirurgias? E não só o robô, o vídeo também, né? Contar um pouco da cirurgia por vídeo. Então, outra questão bem importante da cirurgia da endometriose, além da questão da escolha da equipe, é a escolha da via cirúrgica. Então, não existe tratamento de endometriose com cirurgia aberta, laparotômica, tá? Então, tem que ser cirurgia minimamente invasiva, porque a gente consegue ter muito mais qualidade, precisão, a gente consegue identificar as lesões com mais qualidade na cirurgia minimamente invasiva, seja por laparoscopia, seja pela via robótica, né? Então, realmente, uma felicidade que finalmente o robô da VIT chegou aqui no Vivale, né? Então, explica brevemente para quem não entende o que é a laparoscópica e o robô, como funciona esse robô. Para quem nunca ouviu falar sobre a cirurgia laparoscópica é aquela dos furinhos, né? Que já é bem divulgada, né? Não é feita só para endometriose, mas para esterectomia, no caso ginecológico, né? Esterectomia, cisto de ovário, mioma, todas essas cirurgias ginecológicas a gente consegue fazer pela via minimamente invasiva, tá? E na laparoscopia a gente tem pinças rígidas, né? Então, é como se fosse uma haste rígida que eu consigo comandar ali direto com a minha mão, segurando essa pinça. A cirurgia robótica é uma plataforma. Então, o cirurgião, ele fica num console, como se fosse um simulador. Um simulador, exatamente. Então, eu tô nessa posição, o paciente está aqui. Quem vai acoplar, quem vai vir aqui em cima, é realmente a plataforma do robô. E o robô tem os seus bracinhos, tem a possibilidade de até 4 braços, é onde a gente vai inserir esses braços dentro da cavidade abdominal. Quem vai mexer nesse robô? Sou eu que estou aqui nesse console, tá? Qual é a grande vantagem do robô? Precisão, visão, a articulação das pinças. Então, o final da pinça do robô, ele é igual a um punho. Então, ele articula muito bem. A gente brinca, então, que a gente volta a aprender a operar. Porque quando a gente faz a cirurgia aberta, lá, quando a gente está se formando em residência, a grande maioria das cirurgias são abertas. Então, eu vou lá e faço isso aqui, suturo, corto, tal. Daí a gente vai evoluindo e vem para a cirurgia laparoscópica, que as pinças são mais rígidas, então eu trabalho com uma certa rigidez, mas com muita qualidade, né? E aí a gente agora chega na plataforma robótica, realmente com essa volta da vantagem da articulação. Então, eu faço ponto muito mais rápido, eu consigo ter acesso a locais com mais precisão, a visão, a visão robótica é muito boa, que tem ela tem tridimensão, né? Então, assim... É como se você, de fato, conseguisse colocar as mãos por dentro e se movimentar em vários Só que sem tremor, porque o robô, ele vai tirar isso da gente. Interessante. Né? E você acha que, sim, quando a gente fala de endometriose, né, eu acredito que o robô ele vai ser bom para todos os tipos de abordagem cirúrgica. Mas eu acredito que, assim, olha, talvez a endometriose intestinal, por ser um local de mais difícil acesso, ele tem uma vantagem maior, ou você acha que não? Ele vai ser melhor para qualquer área e o futuro vai ser, talvez, só operar por robô? Hoje, o que a gente vê, né? Realmente, em casos mais complexos, com certeza ele tem superioridade por tudo isso, né? Pelas pinças articuladas, pela precisão, pela visão. Então, quanto mais complexa a cirurgia, ele vai nos dar mais segurança para o ato cirúrgico. Perfeito. Né? Mas, às vezes, são cirurgias que a gente faz que são tão... rápidas, que atualmente não vale a pena, não tem vantagem. Sim. Né? Talvez um dia realmente seja só robô, mas hoje tem toda uma questão de custo, de verdade, né? Custo financeiro mesmo, tanto para o hospital quanto para o paciente. A própria equipe especializada nisso. A própria equipe custa mais, exatamente. Então, assim, hoje realmente não é uma realidade indicar para todos, não faz sentido, né? Vamos ver.
Posso? Pode. Por último, mas não menos importante, o que não é tratamento para endometriose? Dessas coisas que a gente escuta por aí, de, sei lá, dietas específicas, algum tipo de terapia ou até uma mandinga, qualquer coisa que a gente vê às vezes pelo Instagram, pela internet, o que de fato não é tratamento, o que não tem embasamento nenhum, não faz sentido. A gente vê realmente muitas... Eu recebo, né? Porque, enfim, aquele negócio do algoritmo, né? Então, eu recebo muito propaganda de suplementação, propaganda de curso para eliminar sua endometriose comendo assim, assim, assado, né? Nenhum tratamento clínico, mesmo tratamento com bloqueio menstrual, com as medicações, vai eliminar a endometriose dali. Ela vai fazer... O tratamento clínico vai fazer o quê? Ele vai deixar aquela doença em remissão. Então, vai impedir a evolução. Tira... Não necessariamente tira a inflamação da paciente e ela tem melhora clínica. Ela tem melhora da dor. Mas aquela lesão, aquela nodulação, as aderências, a distorção da anatomia pélvica continua, tá? Então, assim, eu não tenho dúvida que uma boa alimentação, independente de ser X, Y ou Z, vai melhorar a qualidade de vida daquela paciente como um todo, né? Então, se ela... geralmente as pacientes de endometriose têm uma constipação crônica bem importante e faz essa alternância, né? E quadros diarreicos na menstruação. Isso não é normal. Então, se você conseguir regularizar um pouquinho melhor seu intestino, vai melhorar a tua dor pélvica, né? Então, o útero tá aqui, logo atrás tem o intestino, todo constipado, com um monte de fezes endurecidas. E aí você vai menstruar com um monte de aderência, vai sentir muita dor, né? Vai sair aquelas fezes tão endurecidas lá de 3 semanas, Sim. A paciente vai ter muita dor. Então, se a gente melhorar o hábito intestinal dela, com certeza ela vai ter menos dor, vai ter menos sintomas, né? Então, assim, eu acho super importante, aquilo que eu frisei no começo, um tratamento multiprofissional. Mas não existe milagre. Aliás, nem a cirurgia... Eu falo para as pacientes, a cirurgia não é milagrosa. O seu tratamento clínico a gente vai ter que manter, porque você tem uma doença crônica, né? Então, pode ter a chance de recidiva, tudo isso. Então, assim, suplementos, tem alguns que realmente já têm evidências, como cúrcuma, como vitamina D. Então, tudo que é antioxidante, anti-inflamatório, vai ajudar. Mas não é um milagre, né? Sim. Não é um milagre. Sim. E é importante, como você mesmo falou, né? Você é um tratamento multidisciplinar, mas acho que é interessante a gente sempre procurar um especialista da área que trata isso diariamente, né? Não alguém que está ali falando na internet, tentando vender um produto, né? Então, assim, acolher esse paciente, porque como é uma coisa que a incidência está aumentando muito, a gente sempre vai achar na internet pessoas tentando vender uma fórmula milagrosa. Sim. E a gente acabou de ver aqui no podcast que não existe uma fórmula milagrosa. É trabalhoso, sempre que a gente fala de mudar de estilo de vida, melhorar o estilo de vida, melhorar a qualidade do sono, não é fácil, mas esse é o caminho. É necessário, né? É necessário. É que assim, as pacientes da endometriose, elas tem certos pontos que elas estão tão desesperadas, Sim. Tão desesperadas. Aí é o perigo, né? Porque e geralmente qualquer quem coisa acaba que ela aceitando... escuta, ela vai comprar, ela vai aderir àquele tratamento e vai ter uma melhora parcial por um tempo e vai voltar tudo de novo e volta a desesperar no consultório e assim esse ciclo, né? Sim. Então, é isso. Sempre procurar realmente a equipe especializada que com certeza vai dar um melhor direcionamento. Não, eu ia falar que a gente no começo estava falando exatamente sobre isso, sobre as super especialidades que a gente está vendo por aí, né? E que, mais uma vez, traz a importância de procurar super especialistas para resolver problemas como esse. Mas de verdade, especialista de verdade. Muito bom, doutora Priscila. Foi muito, muito boa essa nossa conversa. A gente está caminhando para os minutos finais aqui. A gente tem alguns quadros fixos no podcast, a gente não ia deixar você de fora, claro. O primeiro deles chama Fazia e Não Faz Mais. A gente vai conversar, eu queria que você me contasse algum procedimento, algum tratamento que se fazia no passado, que você já fez ou que outros profissionais da tua área faziam e não fazem mais quando o assunto é endometriose. Tá. Ou quando o assunto é ginecologia.
Quando o assunto é endometriose, por exemplo, eu já fui muito mais indicadora de bloqueio menstrual do que hoje em dia, né? Então, hoje, realmente, a gente vê desse tratamento multidisciplinar evoluindo, realmente que tem sua resposta, ter uma alimentação adequada, estilo de vida, tudo isso, a depender do quadro da paciente, do grau da endometriose, do quanto ela se responsabiliza e quanto ela tem esse autocuidado, muitas das vezes a gente chega num acordo de manter sem um bloqueio menstrual mesmo. E tudo bem, né? Desde que ela se comprometa a se cuidar e fazer um segmento de perto e adequado. Interessante. Né? Interessante. E legal. E tem um outro quadro que é o faria e não faria, tá? Quais procedimentos ou tratamentos que existem atualmente e que você, se fosse paciente, faria ou não faria? Se eu tivesse endometriose, o que eu faria? E o que você não faria? O que eu não faria. Tá. O que eu não faria... Difícil. Calma. O que eu faria? Tá. Eu pensaria em bloqueio menstrual. Eu sou uma usuária de dispositivo intrauterino, mesmo sem a endometriose. Quem dirá se tivesse endometriose, tá? Então, eu acho que acaba sendo realmente o ponto-chave ali do tratamento. Então, a gente tem que tirar um pouquinho a questão do medo do hormônio, né? Tá. Então, quando ele é bem indicado... Perfeito. Vai ser muito bom, né? O que eu não faria, se eu tivesse endometriose... eu não deixaria de me cuidar, né? Me alimentaria bem, manteria minhas atividades físicas, né? Importante. Sim. Muito importante. Agora a gente vai para o dose única. Eu vou te apresentar 5 tópicos e você vai me dizer o que você faria como tratamento ou o que você indicaria como tratamento para cada um deles, tá? Infertilidade. Difícil, né? É que assim, a ideia é essa. Que eu penso assim, que nem infertilidade, né? Você não vai poder fazer o bloqueio, porque aí a pessoa também não vai conseguir, né? Então, assim, o que seria o mais indicado nesses casos? Ou pelo menos o tratamento inicial, né? Para infertilidade por causa da endometriose. Ela deu um spoiler pra gente lá atrás já. Então, assim, a paciente com infertilidade, a gente tem como ajudar de outras formas em relação a sintomas, né? E entender se realmente essa paciente já tem alguma indicação cirúrgica ou não. Tá. Tem que avaliar a reserva ovariana, ver se ela tem indicação de fazer congelamento de óvulos, às vezes até mesmo antes da cirurgia, né? Já ter lá sua poupança de óvulos ou de embrião, que seja. Às vezes, não é o mais comum a gente até indicar a fertilização de cara, né? Então, tem recursos, tem como ajudar. Mas o principal, assim, né? A paciente está tentando engravidar e não consegue, investiga a endometriose, né? E muitas vezes ela tem uma infertilidade de causa inaparente, porque ela não tem muito sintoma. Sim, né? Sim. Mas às vezes é isso. Quase sempre vem a endometriose. Para endometriose intestinal. Para endometriose intestinal, não tenho dúvida que tem que ter um bom segmento com gastroclínico, com nutricionista, tá? Muitas das vezes a endometriose intestinal ela é confundida. A paciente tem, na verdade, a paciente vem com histórico. Doutor, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho doença de Crohn, eu tenho intolerância alimentar. Na verdade, ela tem endometriose. Tá? Então, esses quadros, essas doenças e os quadros clínicos se confundem muito, né? Os sintomas são muito parecidos em todas essas doenças, né? Então, realmente fazer uma boa avaliação com o gastroclínico para fazer esse diagnóstico diferencial e, a depender de tamanho da lesão, localização da endometriose, é tratamento cirúrgico. Posso? Sigo? Dor na relação sexual. Dor na relação, fisioterapia sempre. Tá? As pacientes de endometriose, elas sofrem de dor crônica, então elas vão fazendo uma contratura do assoalho pélvico muito importante. Independente de ter lesões aonde realmente, lá no fundo da vagina, onde pode ter umas dores bem pontuais ali durante o ato da relação, mas às vezes logo no início, o paciente tem muita dor, a gente chama de vaginismo, né? Então faz uma contratura involuntária ali do assoalho pélvico. Então fisioterapia é sensacional, nos ajuda demais no pré, no pós-operatório, durante toda a vida de tratamento clínico aí, ajuda muito. Ótimo. Fadiga.
Fadiga. É difícil, né? Pergunta para uma mãe. Mas a gente viu, assim, como um sintoma muito Muito recorrente relato, em quem tem endometriose. Sim. E a gente sabe que é um sintoma que existe por N motivos, mas que talvez a endometriose pode ser um causador. Pode ser mesmo? Pode. E a paciente fala que quando ela menstrua, ela fica sem energia, né? Parece que arrancaram a energia dela, ela não consegue levantar da cama, não consegue fazer nada, uma sonolência. Então, a gente acredita que seja muito mais pela inflamação que ela está vivendo ali aqueles dias, né? Então, a gente tem muito relato de paciente que no pós-cirúrgico, doutora, eu sou outra pessoa, tô disposta, não tenho dor, vivo minha vida, eu tô feliz, vai e volta com a gente com um sorriso, né? Isso é impagável. A gente brinca que na ginecologia, né? A endometriose, ela é igual ao lúpus, ela pode tudo. Eu tenho uma paciente que ela tinha uma endometriose bem importante na pelve, a gente operou e no pós-operatório ela me falou, doutora, eu tinha uma dor na base da língua esquerda que sumiu. Caramba! Fibromialgia, muita paciente com diagnóstico também que acaba tendo esse quadro de dores no corpo, tudo isso, e acaba fazendo um possível diagnóstico de fibromialgia. A gente trata clinicamente, cirurgicamente, que seja, melhora, acabou as dores. Não tenho fibromialgia, eu tinha endometriose, né? Maravilha. Sangramento menstrual irregular. Sangramento menstrual irregular. Isso é fácil. E a gente brinca em cima de todos os métodos, né? Tem como resolver tranquilamente, né? E não precisa ficar sofrendo por conta de fluxo intenso, sangramento arrastado, 7, 10 dias sangrando no mês, enfim. Então, nem sempre é só pela endometriose em si, né? Tem as suas primas ali, bioma, adenomiose, enfim. Então, isso é tranquilo de resolver. Legal. Bom, e por fim, a gente tem o último quadro, que é o Por Trás do Carimbo. E assim, fala pra gente um hobby ou uma curiosidade. Quem que é a doutora Priscila por trás do carimbo? Bom, eu sou médica, esposa, mãe de 2 filhas, 2 galeguinhas lindas. O meu hobby preferido é viajar. Aliás, recentemente estava viajando, né? Viajar, adoro planejar viagem. Legal. E adoro quando ela se concretiza e a gente já planeja a próxima e assim. Fantástico. Muito bom. Muito bom. A gente gostou muito do papo, Nossa, né? Eu acho que a gente teve muita informação importante compartilhada. Muito obrigada por dividir tanta coisa com a gente. Bom, a gente espera que esse episódio tenha ajudado, né, a ter mais clareza sobre a endometriose. Aqui o nosso compromisso é com a informação e com cuidado. Porque falar de beleza também é falar de bem-estar, né? E a gente tem aqui, semanalmente, alguns episódios para a gente discutir esse tema tão importante de beleza com seus limites. E se você gostou desse episódio, já aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube. E também segue a gente no Instagram, @dose da beleza. Toda semana a gente tem novos episódios com especialistas que realmente têm o que dizer. E a gente se encontra no próximo Dose da Beleza. Até lá!